Ele liberta Ló. Deus, tudo que Deus ele quer fazer para nós, não é para nós, gente. Tudo que ele quer fazer em nós, não para em nós. Jesus ele veio para quê? Para libertar os cativos. Quando tu entende que Deus ele é um Deus processual, tudo tem um propósito na nossa vida. E todos aqui já jogaram videogame, né? Até o pessoal mais sabe pelo menos como funciona o videogame. Videogames são fases. Se tu não passar a fase, irmão, tu vai ter que voltar à fase. É ou não é? E a nossa vida é assim. Se nós não passarmos a fase que Cristo nos deu, nós voltamos para a fase. Até passarmos a fase. Deus ele tinha uma promessa para Abraão. E Deus foi continuando. Ali ele tem um encontro com Melquisedeque. Abençoa, tal. Melquisedeque traz o quê? Pão e vinho. E ali, automaticamente, Melquisedeque fala de Cristo. Faz uma aliança com Abraão. Abraão faz uma aliança com ele, né? E Deus, olha só que interessante. Lá no capítulo 15 agora, irmãos. Vamos lá para o 15. Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Ou seja, Deus já tinha vivido. Olha só, olha as batalhas que Abraão passou. Vocês param no 15 que eu vou voltar só um pouquinho. Deus chama Abraão, tira da terra lá do pai dele, né, da terra de Aslan, que eles ficaram lá na metade, conduz ele vai para o Egito. Lá no Egito ele mente, cara, ele faz o escambau. Ou seja, é a mesma coisa com nós. Deus nos chama para a presença dele, nós vamos, aceitamos o chamado de Deus, Deus nos promete algumas coisas e nós caminhamos ainda a nossa vontade, mentindo, vivendo a la vontade, e as coisas começam a dar algumas coisas certas aos nossos olhos e as outras erradas. E ali no 15, Deus chega e fala o seguinte: Abraão, tu está desanimado. Cara, tu está desanimado, tá com 90 anos, mas tu está desanimado. Então eu vou dar uma animada aqui. Depois desse, 15:1. Depois desse acontecimento veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Desmaceno, Eliezer, ou seja, o servo dele. Disse mais Abraão: a mim não me concedesse a descendência, um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu servo, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então eu conduzi para fora, beleza, até aqui. Por que eu ia dizer? Cara, já tinha uma promessa, já tinha tudo, só que ao mesmo tempo, assim é conosco, a gente caminha, dá aquela desanimada. E Deus tem que vir reanimar. Deus tem que vir falando: cara, vamos continuar. Está desanimado por quê? A promessa é para um tempo específico e determinado. A gente precisa caminhar para essa promessa. Não podemos parar e nem desviar dela. A gente precisa ser conduzido. E só quem conduz é o Espírito. Então é engraçado que ali no 15:12 fala o seguinte: o Senhor entra em aliança com Abraão. Olha só que legal. Capítulo 15:12 fala: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerrada de trevas aconteceram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente e que tem sujeitar-se-á, depois sairão com grandes riquezas. Aqui ele está falando, tá, gente? Só para a gente. Ali o povo quer ficar preso no Egito. Ali no 15. Só que Abraão, mesmo assim, Deus falando: olha, eu vou te dar de ti um filho. Ele começa a ouvir a mulher. Tem problema ouvir a mulher? Claro que não. Só que quando tu não está ouvindo o Senhor é um grande problema, porque não há uma confirmação. E Deus fala com Abraão. E ele, a Bíblia diz no Salmo: entrega teu caminho ao Senhor. O Abraão já tinha entregado. Confia nele, o mais ele fará. Ele já tinha entregado, porém ele não tinha confiado. A ponto de que sua mulher, Sara, dá sua escrava, Agar, para ele gerar um filho nela. E ele foge da promessa, automaticamente demonstrando que não confia no Senhor. E muitas vezes assim na nossa vida, Deus falou que vai fazer. E muitas vezes a gente vai lá na força do braço, querendo fazer, mostrando: Deus, não, tu vai fazer, mas deixa eu fazer. Eu te ajudo. Como se Deus precisasse da nossa ajuda. E Abraão segue a sua peregrinação, porque ali ele falou que seríamos peregrinos. Alguém sabe a diferença do peregrino e do andarilho? Sim ou não?
O andar... O peregrino, irmão, o andarilho é o seguinte: o andarilho é aquele morador de rua, que ele não sabe para onde vai. Ele está aqui, está lá, não sabe nem. O peregrino não, ele sabe de onde saiu e sabe para onde vai chegar. Nós somos peregrinos nessa terra, amém? Você amém. Sabe onde vai chegar, a eternidade nos aguarda. Amém. Então nós temos um processo a percorrer com a volta de Cristo, beleza? Cara, olha só, nós estamos agora no 17, tá? Ali 16 eu pulei, que fala que a Sara deu a Agar, né? No 17 me chama a atenção, que é aí que eu vou começar a ministração, irmãos. Só um... Vamos lá, 17:1, vamos lá. Irmãos, alguém lembra daquilo que eu falei? Deus chamou Abraão para ser o quê? Ser tu uma... Bênção. Isso, uma bênção. Ele já virou uma maldição há tempo ali, naqueles estágios. Mas não, algumas passagens ele foi o Abraão eterno. Porque existe todos, eu sou o João, aqui eu sou o João na terra. Existe o João eterno que já existe antes da fundação do mundo. Quanto mais eu busco o Senhor, mais o João eterno vive na terra. Ou seja, eu consigo resplandecer aquilo que eu fui criado, que é a glória do Criador. Cada um de nós precisamos resplandecer, cada um, aquilo que foi feito já na eternidade. E quanto mais a gente entra em Cristo, mais nós nos tornamos parecidos com Ele e reproduzimos quem verdadeiramente somos em Deus. Por isso que lá em Efésios fala que antes da fundação do mundo, Jesus nos gerou nele. Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que realmente, quando nós fôssemos... Vocês já pararam para pensar, rapaz, que vocês poderiam ter nascido em 1500, 1000, poderia ter nascido no ano de 200? Poderia. Por que vocês nasceram em 1800, uns 1980, 1990, 2000? Por que nós nascemos nessa época, nesse período? Porque Deus queria mudar a humanidade conosco, simples. E quando nós não atentamos esse chamado, nós tardamos a promessa do Senhor. É isso. E ali no 17, Deus muda o nome de Abraão. Poxa, agora que ele vai mudar, mas ele já chamou lá no 17. É assim, irmãos, quando a gente caminha com o Senhor, muitas vezes a gente acha que nós somos alguma coisa, mas nós não somos nada. E Deus precisa nos mudar e mostrar quem nós somos. Cara, já é aquele Abraão que mente, que desobedece, porque ele foi desobediente, foi para o outro lado. Aquele que não confia, Deus começa a trazer uma realidade para Abraão e fala: cara, é o seguinte, eu vou ter que mudar o teu nome. Vamos lá, 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o teu Deus poderoso. Todo mundo está aí, 17:1? Sim, amém. Isso. Amém. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Íntegro, a minha. Aí tá íntimo. É a minha nova VI, né? Vocês tem que tomar cuidado, galera, que as novas bíblicas estão tirando várias palavras, Espírito Santo, tem vários versículos que estão sendo cortados para dar um significado diferente, tá? Ficar bem ligado com isso. Porque assim, a perfeição, a gente tem uma ideia, não sei se você já ouviu falar que as pessoas falam: ninguém é perfeito na Terra. Isso é uma mentira, cara. Porque se Deus, a Bíblia diz que Deus é verdadeiro, seja todo homem mentiroso, Deus é verdadeiro, correto? Se a Bíblia fala que o Abraão era possível ser perfeito, como é que... João, mas Jesus lá... Cara, não estamos falando... Jesus, ele não pecou. Ou seja, nos 33 anos ele foi perfeito. Nós podemos ter 10 horas de perfeição, 5 minutos de perfeição. Não deixamos de ser 5 minutos perfeitos naquele tempo. Não sei se vocês me entendem. Não quer dizer que nós não somos pecadores, não. Mas nós estamos lutando para cada vez ser menos pecadores. Perfeito, galera? Então aqueles 5 minutos ficou perfeito, fechou? É como a gente faz um serviço bem feito. Pô, ficou perfeito o serviço. Pô, aquele ficou bom, outro já ficou ruim. Mas aquele foi perfeito. Beleza, galera? O entendimento é que é possível chegar à perfeição. João, é possível ser perfeito para tal ponto não pecar? Não, todo mundo vai pecar. Beleza? A Bíblia ela não se contradiz. Mas ele chama assim, ó: Deus Todo-Poderoso, na minha presença ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus falou: quanto a mim será contigo a minha aliança, será paz de numerosa nação. Tá aqui, galera. Cara, agora nós começamos lá no 12, estamos no 17, rodamos Egito, várias cidades aí já, aquela loucura toda. Então já passou bastante vida de Abraão, acho que passou aí mais de 10 anos já. E Deus chega e falou: cara, é o seguinte,
eu tenho algo para ti, anda na minha presença e ser perfeito. Fora da minha presença não tem perfeição, na minha tem. E daí Abraão vai além. Cara, até aqui, eu não tinha uma aliança contigo. Cara, você já pensou... Eu não sei quem tem menos tempo de igreja, mas já pensou, tipo assim, nós estamos com 10 anos de igreja, Deus chega para nós e fala assim, cara, eu não tenho uma aliança contigo. Choca isso aí. Como Deus, tu não tem aliança comigo? Não. Aqui ele fala claramente, fala, ó, farei uma aliança entre mim e ti. Ou seja, até aqui Deus não tinha uma aliança, Deus tinha uma palavra, tinha uma promessa, tinha um chamado para Abraão, mas não tinha uma aliança com ele. Por quê? Porque Abraão precisava ser aperfeiçoado. Só que a gente entra num nível de loucura, irmãos. Eu falo loucura porque às vezes a gente acha que, não vou falar a palavra santo, mas a gente acha que é melhor que alguém, ou a gente acha, não, é que eu tenho aliança com Deus e tal. Cara, uma coisa é você falar, outra coisa é Deus falar, outra coisa é confirmar, né? As nossas atitudes, elas têm que automaticamente falar, cara, esse cara é Deus, esse cara, por quê? Porque automaticamente estamos resplandecendo Deus na terra. E Abraão não foi diferente, ele foi percorrendo o caminho e Deus chegou, cara, agora eu vou fazer uma aliança contigo. Agora? Mas pô, tu deu um monte de promessa. Não, agora, vai ser agora. Eu te dei a dica na minha presença ser perfeito. Então é interessante, irmãos, que ali ele muda o nome da esposa dele. Olha que interessante, Deus mudou o nome de Abraão lá atrás, né? No 16 que a gente viu aqui, né? Já tinha nascido o filho dele, o Ismael, não o Isaac, tá? Não da promessa, o da carne. Lá no 15, né? No 15 Deus muda o nome de Abraão. E no 17 Deus muda o nome de quem? Da Sara. Por quê? Porque quando um homem, o homem da casa, ele entende o propósito dele, do caminho que ele tem que trilhar, quando ele se posiciona, Deus começa a fazer não mais nele, começa a fazer através dele e na casa dele. Amém. Por isso que quando o homem, irmãos, quando, assim, isso aí é 90% dos homens que se convertem, não, 100%, 80%, 90% ganha toda a sua casa, mulheres e filhos. Por quê? Porque há um posicionamento, a não ser que o homem não dê o processo ao Espírito Santo de ser mudado. Mas o homem também pode derrubar tudo, tá? Então ali Deus muda o nome de Sarai, só que ele institui a circuncisão, ou seja, Deus chamou Abraão para uma aliança e automaticamente ele respondeu com uma aliança. Ele automaticamente começa a circuncidar ele, o filho dele, Isaac, os seus servos, escravos, ou seja, mostrando Deus, agora nós somos um povo separado. Agora eu tenho uma aliança contigo também. Antes eu tinha uma aliança de falar, de boca. Não, eu tenho Deus, eu sou crente, eu vou na igreja, eu faço isso. Não, agora a aliança está aqui dentro, cara. Está sendo cortada. E Deus falou, cara, será que esse cara me ama? Vamos para frente. Porque uma coisa, irmãos, é um chamado que Deus chamou todos nós. Uma coisa é a gente amar Deus, cara. É muito forte, porque Deus ele chamou. A Bíblia diz que em João 15,16, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. Jesus nos escolheu todos nós. Agora, será que nós amamos ele? Será que é Abraão? Por isso que eu acho legal essa passagem de Abraão que mostra a humanidade nossa, porque nós também somos iguais. E esse cara é o pai da fé. Por quê? Porque ninguém não está nem aí porque começa, irmão, mas está aí porque termina. Abraão, naquele momento, ele estava se transformando quem? O pai da fé. É a mesma coisa a galera que viu o Bruno há 10 anos atrás, que viu o Léo há 15 anos atrás. Cara, quem era o Léo há 15 anos atrás e quem é o Léo agora? Porque automaticamente Deus chamou, e nada contra eles, eu também, é a mesma coisa que me viu há 20 anos atrás. Pô, o João era terrível, não que eu não seja tão terrível hoje, mas estou menos terrível. Mas assim, ó, esse processo, cara, de libertação, de chamado, de peregrinação para aquilo que Deus quer nos transformar, ele não é do piscar da noite. Há um esforço, a Bíblia diz nos evangelhos que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Há um esforço, há um querer nosso de estarmos, de reproduzir o reino dos céus. A salvação é gratuita. Agora o reino de Deus não. A gente toma ele com força. Até porque quando acabou as forças dos discípulos, Jesus chega na praia e fala, rapaz, vocês estão pescando de novo? Não é esse o propósito. Voltamos todo mundo. É aqui, ó. Tanto é, se eu não me engano, acho que foi 500 que foi... Olha, vai vir um Espírito Santo Pentecoste. Eles começam em 500 lá a orar. Se eu estou confundido, alguém me corrige. Eles terminam em 120 que recebe o Espírito Santo. Agora eu não lembro quanto tempo ficou, não lembro certinho
os dias, eu acho que foi 90 dias, não vou falar. Mas assim, não cruza o prazo dos 500, a galera desistiu, ficou só 120 que recebeu o Espírito Santo. Fala de um processo interrompido. E se Abraão interrompe o processo, automaticamente ele não seria pai da terra. E nós não estaremos contando essa história como ela deve ser contada hoje. Vamos lá. Daí ele pratica o Senhor, 2 anjos aparecem a Abraão. Aí depois que tudo isso acontece, Deus faz aliança com ele e ele reafirma a aliança, fala, não, Deus, agora eu estou contigo, tal. Deus, pô, agora esse cara entendeu. Vem os anjos e falam assim, não, agora vai nascer Isaac, agora o bicho vai pegar. Fechou. Nasceu Isaac, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Só que antes, é até interessante, porque assim, ó, rapaz, vamos lá. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus está à procura de quem? Alguém pode falar que... tem uma água, né? Que eu estou disparado aqui. Alguém pode falar que no Antigo Testamento Deus está à procura de 2 tipos de pessoas na Terra. No Antigo Testamento de uma e no Novo Testamento outra. No Novo Testamento alguém sabe dizer quem que é essas pessoas que Deus procura? Adoradores, que adoram em verdade e espírito. Obrigado, Léo. Deus abençoe. Olha só. Filtrado no filtro de barro ali do pai. Gosto desse filtro. Eu também gosto, tenho desse. Olha só. Daí nesse processo, cara, Deus quer nos fazer adorador a Ele. E nós, seres humanos, somos uma máquina de criar ídolos no nosso corpo. Mas o nosso coração, desculpa, é uma máquina. A gente está adorando futebol, a gente adora tudo, cara. Tudo que a gente imagina, daqui a pouco nós estamos adorando, se não tomar cuidado. E Deus, lá no Novo Testamento, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em verdade e espírito. Opa, peraí. E no Antigo Testamento, Deus está à procura de quem? Alguém sabe ou não? De um homem que se coloca na brecha. Por que é um homem? Um intercessor. Porque através do homem, ele salva uma nação, ele muda a história. Ele muda a história. E o que acontece? Deus anuncia que vai destruir Sodoma e Gomorra. Quem que morava em Sodoma e Gomorra? Sobrinho de Abraão, Ló. Ló começa o quê? Interceder. Olha o coração, olha o que estava sendo gerado no coração de Abraão, gente. Aquele intercessor que Deus buscava desde o início. E ele começa a interceder. Pô, Deus, não destrói Sodoma e Gomorra. Pá, se tiver 50 justos, pô, tu vai matar uma cidade toda. Se tiver 50. Deus falou, não tem 50. Tá, Deus, mas se tiver 30, não tem 30. Tá, Deus, mas se tiver 20, não tem 20. Mas daí Deus se compadece, não, eu vou salvar lá, por causa de ti. Você que talvez a oração de Abraão fez com que Abraão e a sua família saíssem. É óbvio que a mulher dele morreu por desobediência, ficou para trás. Mas vamos seguir, ou seja, Deus estava gerando algo nele, como Ele está gerando no nosso coração. Deus está gerando, Ele está nos moldando, gente, para algo que a gente nem sabe ainda. Ou sabemos, mas não tomamos posse. E Ele precisava ser um verdadeiro intercessor. Eu lembro dessa pessoa que falou agora ali, que ela olha para trás e vira uma pedra, né? Uma estátua de sal, muito bem, isso aí. Não lembro dessa passagem. Capítulo 20, Abraão e Sara peregrino em Gerar. 21, nasce Isaac. Eu vou me atentar um pouquinho aqui para a gente dar uma... Tem 10 minutos. Isso, nós dá uma adiantada. Léo pontual como sempre. Não, é porque daí no caso do... Então fica à vontade. Olha só, daí Abraão, o que acontece? Nós vamos destrinchar aqui, falta pouco, rapaz. Mais uma hora. Não, olha só, Abraão nasce Isaac, só que o que acontece muitas vezes na nossa vida? Aquilo que é espiritual, ele é uma bênção, irmão, só que aquilo que é gerado na carne atrapalha, daí começa a ter peso sobre peso, não vai. Se a gente tá, aquilo que foi gerado na carne não adianta, e quando eu falo gerado, não é fisicamente aqui, é o físico para poder só nos mostrar. Mas muitos propósitos nossos, muitos sonhos na carne, quando pega o Espírito, não tem como encaixar. Ou a gente libera tudo e vive aquilo que Deus nos chamou, ou não tem como. Isso que acontece. Isaac e Ismael começam a dar divergência. E infelizmente Deus tem que fazer o seguinte: não, cara, deixa que Isaac e Ismael eu tomo conta. E Ismael sai. Aqui já falar um pouquinho da morte de Abraão, mas antes de a gente finalizar, eu pulei alguma coisa aqui, acho que eu pulei. Deus prova a aliança. Fechou o vídeo. Nasceu Isaac. Agora nasceu Isaac. Deus ele chama Abraão. Deus prova Abraão.
e pede Isaac, Essa foi o seu filho, para matar, se ele realmente amasse. Ou seja, muitas vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas, né, que nos dá prazer, né? Que talvez até a promessa, né, Léo? Às vezes até algo que realmente Deus prometeu, mas talvez a gente tomou fora do prazo. Devemos, ou infelizmente Deus pediu também, não foi que a gente tomou, mas Deus pediu. E chega no ponto que Deus fala, não, peraí. Agora, vamos ser sinceros, gente. Deus sabia que Abraão não ia matar Isaac, sim ou não? Eu já sabia, eu acho. Já sabia, né? Só pra testar ele, mas ele fez pra ver onde é que tá. Mas Deus sabe tudo. Ia matar. Não, ele não ia matar. Ele ia matar. Ah, não, desculpa, ele ia matar, desculpa. Então Deus já sabia que Abraão ia matar, né? Bom? Não, Deus sabia. Deus sabia que mas ele ia ele não matar. sabia. Não, ele não ia matar. Abraão não sabia. Isso, mas Deus sabia que ele ia matar, né? Eu sabia que ele ia matar. Deus sabia que ele ia matar. Ele ia matar ou não ia matar, rapaz? Ele ia matar. Ele ia matar o seu filho, ia, né? Tivesse atento, né, Carlos? Certeza? Certeza, também concordo contigo. Certeza, ele ia matar. É, e ele testou a fé de Abraão. Né? Isso. Tá, agora vamos dizer. Se ele Deus sabia. Ele tava matando, pô. Isso, eu tava matando, perfeito? Não, Tanás tá Ele segurou o perfeito. machado no pescoço. É. Mas a Bíblia fala que Abraão não matou, Isaac. Não matou Ele porque não Deus matou, interrompeu. ele Ele ia matar, ele levantou pra matar, pô. aí Ele tava baixando, ele ia matar. Ah, lógico. Ele ia matar. Apareceu Deus sabia que ele ia matar, Eu tô correto? pensando invertido, lógico. Isso, é porque eu falei. Acho Porque que ele era temente, foi temente a Deus, ele ia Isso, matar, ele ele ia ia matar. obedecer a Deus, tá? Isso, ele ia matar. Eu tô invertindo na minha mente. Não, eu mas tô- é porque eu acho que eu inverti aqui a frase. É. Ele ia matar, beleza? Tá, Deus sabia que ele ia matar. Então por que Deus pediu, cara? Não precisava ter feito esse teste com eles, já sabia, é Já verdade? sabia, claro. Aí tá o Sabe- mistério, eu não sei. Por que então? Cara, porque não se tratava mais de Abraão. Ah, irmão. Eu tava da outra geração que vinha, que é pra estar pregando isso, pai de multidões, né? Não se tratava mais de Abraão, rapaz. É verdade. Nunca foi pelo Abraão. Deus sabia que Abraão, todo tempo Deus sabe o que a gente vai fazer. Todo tempo. Eu estou aqui Não arrepiado. se tratava mais de Abraão. Se tratava de Isaac saber quem era Abraão. E quem Abraão amava. Amava mais a Deus do que a própria promessa. Não se tratava mais de Abraão. Nunca foi para Abraão aquele negócio, aquele sacrifício não tem nada a ver com Abraão, simplesmente. Tem a ver com Isaac ver que existe um Deus que meu pai ama acima de tudo. Tomara que Acima meu da filho promessa, vença em mim. acima da Isso é promessa, forte. acima da promessa, acima do amor do pai. E Deus ele revela ali para Isaac, fala, não, pera aí. Por isso que Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac tinha quantos anos? Cara, 12 teologicamente fala que teria uns 12 anos ou 16, por aí. Ele já sabia o que estava Sabia o que estava acontecendo. acontecendo. Ele não sabia porque até então Abraão subiu, foi alguns servos com Abraão, os servos ficaram embaixo e eles subiram o monte, Moriá, para sacrificar. E Abraão falava, mas cadê o sacrifício, cadê o cordeiro? Não, Deus proverá. Abraão falava sobre isso, né? Mas depois ele viu que... Mas depois viu que não falou tinha, que depois ele teve Deus. que falar. Então, ou seja, o filho poderia ter fugido, mas ele também se entregou. Isaac também deixou-se morto, vamos botar assim. Então, quando Deus estava tornando Abraão, porque claro, tem a ver com Abraão também, porque Abraão já tinha sido intercessor, mas ele precisava ser um adorador. E para ser um adorador, a gente tem que abrir mão de muita coisa, irmão. Daquilo que talvez a gente mais ama nessa terra. E ele abriu mão. Mas claro, quando ele abriu mão, a sua geração foi visitada. Por isso que Jacó, quando foge e tem uma visão de anjos descendo, ele fala assim, Deus, eu estou fugindo nessa terra, nem sei o que vai ser de mim, mas só não me deixe passar fome e depois eu vou te dar tudo do dízimo de ti. E tu serás o meu Deus. Pô, por que ele fala tu serás o meu Deus? Porque não é. Porque talvez ele não teve o mesmo impacto que Isaac teve. Mas era o mesmo Deus. Por isso que o que nós vamos gerar vai impactar os nossos filhos e vai conduzir aos nossos netos. Por quê? Porque é geração, irmãos. Por isso que nós temos que estar cada dia mais apaixonados por Jesus, a ponto de nos sacrificarmos e sacrificarmos aquilo que nós amamos por amor a eles, ainda que venha escandalizar, ainda que venha realmente, poxa, não, peraí, esse cara é completamente apaixonado por Cristo. Por quê? Porque ele não quer mudar simplesmente a minha e a tua vida, ele quer mudar a vida da tua geração. Mas para isso tem que começar com você. Amém? Amém. Vocês possam receber essa
essa palavra, né? Que vocês possam Que palavra. tá meditando. E nada é por acaso, irmãos. E depois assim, eu ia ler mais um Hebreus 13 ali para vocês, porque ali fala, deixa eu só, Hebreus 11:4, tá? Depois, se vocês quiserem notar em casa, Hebreus. Hebreus 11:4, dá tempo, né? Dá tempo ainda. Vamos lá então, Hebreus 11:4, rapidinho para nós acabar. Porque ali fala quem foi Abraão, uma parte de Abraão, tá, gente? Às vezes as coisas da terra estão nos prendendo, Deus, e está nos roubando do propósito. 11:4, tá? Ali fala dos heróis da fé, se não me engano, alguns títulos aí. Vamos para lá. 11:4, vamos lá. Exemplo de fé extraído do Antigo Testamento, os primeiros heróis. 11:4 fala assim, ó. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo provação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela também. Tá aqui, não, vamos um pouquinho mais para frente, vamos pegar já em Abraão, é 8, desculpa, 11:8. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, ou seja, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, o 11 ali, né? Também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa com as estrelas do céu e inumerável com a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquele de onde saíram, teria oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A fé aqui já fala de Isaac, tá? Amém. Até aí, irmãos, aqui fala que no meio da promessa nossa dele, de Abraão, de todos nós, a gente se torna peregrino. E Deus vai nos dando promessa, e a gente vai desfrutando, vamos vendo sinais, prodígios, maravilhas. Ele viu a Sara engravidar, a gente viu tantos milagres. O Maurício falou de um, né, o rapaz aqui falando de outro, do chamado. Então todos os nossos processos a gente vai ver o quanto a gente se perdeu no caminho, o quanto a gente se atrapalhou, o quanto a gente ainda se patinou, mas em todo o tempo a gente está caminhando, a gente vê a mão de Deus, vê a proteção de Deus, os milagres de Deus, a prosperidade de Deus, os avanços nossos. Mas quando a gente vê que Deus tinha prometido um filho, uma nação, uma multiplicação absurda, né, como a areia dos céus, ele nunca vai ver. Na terra ele não iria ver essa promessa, né, dessa multidão toda. Porém, quando ele viu isso, ele se alegrou, porque essa promessa que ele foi vendo foi perdendo sentido. Porque todas as promessas terrenas, elas acabam perdendo sentido para nós com o passar do tempo. A gente vai alcançando ela, mas Deus começa a colocar um amor em nós a tal ponto, falando: eu sou peregrino na terra, mas a minha pátria não é o Brasil, a minha pátria é o céu, a minha pátria é a pátria celestial. E quando nós entendemos para onde nós queremos estar nesse lugar. Por isso que o inimigo nos rouba de dois lugares, irmãos: o lugar de oração e da leitura da palavra. Por quê? Porque esses dois lugares nos conectam com Deus, nos leva à pátria de origem, né? E
Por isso que o quanto é difícil a gente sacrificar até o nosso tempo hoje para estar com Deus. Né? Quero agradecer a todos que estão aqui. Né? Vamos estar orando, tá? Que você possa lembrar de Isaac nesses dias, possa continuar lendo essa palavra aí, que ela vai se renovar. Acredito que Deus vai trazer um entendimento novo para vocês, sabendo que nós somos peregrinos nessa terra, que nada possuímos, né? Mas sabendo que se nós andarmos na presença de Deus, com certeza, irmãos, com certeza, Ele vai nos tornar cada vez mais parecido com Ele, né? Que vocês possam estar fechando seus olhos, vamos estar orando, né? Eu creio que é uma noite especial, irmãos. É uma noite de correção de percurso, é uma noite de correção de rota. É uma noite que a gente fala, poxa Deus, do teu chamado até aquilo que o Senhor nos prometeu, que é a vida eterna. Onde eu estou? Será que eu tenho aliança contigo, mas tu não tem comigo? Será que ainda não sou aquele homem que o Senhor queria que eu tivesse? Que eu fosse sido, né? Será que eu sou aquele homem que talvez não consegui sacrificar aquilo que realmente ainda me tira da tua presença? Será que eu te amo só com os lábios? Né? Isaías fala que há um povo que me ama só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? Que nós não possamos ser esse homem, nós não possamos ser mais essas pessoas. Talvez nós sejamos nesse momento, mas que nós possamos orar para que realmente nós voltamos à presença do Criador, ao propósito, realmente ao desígnio. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida aqui. Aumenta a sua fé, Pai, aumenta. A palavra diz que a fé ela tem medidas. Pai, aquele que está aqui, que está com uma medida pequena de fé, que o Senhor possa acrescentar a fé que Ele vai estar na eternidade, Pai. Pai, que as tuas promessas não morreram, Pai. Assim como passou um tempo na vida de Abraão, a promessa de Deus era por um tempo específico para o aperfeiçoamento de Abraão. Pai, que nas nossas vidas assim seja, Deus. Pai, muitas vezes nós nos achamos prontos para a promessa, ou muitas vezes nós esquecemos da promessa, estamos desanimados, Deus, mas que o Senhor venha avivar-nos nessa noite, ó Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Tu és um Deus de continuidade, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus. Pai, que nossos filhos, as nossas esposas, os nossos familiares, ó Deus, nos vejam como verdadeiros adoradores, que adorem a Deus sobre todas as coisas, apaixonados por Cristo, Deus. Que aquilo que Cristo nos pede, nós não venhamos negar, ó Deus. Ah, Senhor, nós não queremos mais ser os mesmos, ó Deus. Nós queremos sair daqui, ó Deus, convictos que só depende de nós. Espírito Santo, dê força, traz o teu renovo, ó Deus. Pai, traz o teu refrigério, Pai, aqueles que estão sobrecarregados. A tua palavra diz que o Senhor troca o fardo, troca o jugo que é suave e o fardo que é leve, Deus. Pai, que o Senhor possa estar trocando de cada irmão, ó Deus. Pai, que o Senhor possa estar trazendo à memória a esperança. E todos aqueles que estão, Pai, de alguma maneira, Pai, estão paralisados, ó Deus, que em nome de Jesus sejam quebrados todos os grilhões, todas as amarras, que as escamas caiam dos olhos deles, que eles possam realmente buscar um lugar em oração, um lugar da leitura da Tua Palavra. Levanta homens, Pai, para caminhar junto com eles, para caminhar, para conduzir eles, ó Deus, e que eles possam ter discernimento, Deus, que aqueles que vão tentar tirar do caminho, eles possam realmente dizer não, ó Deus, e realmente eles possam, Pai, viver aquilo que o Senhor tem, é o que eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Amém.